Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Como vocês estão? Espero que bem, com saúde e o coração tranquilo. Meu nome é Fernando, tenho 58 anos hoje e vou contar para vocês uma história que aconteceu há mais de 40 anos atrás, em 1979, quando eu tinha apenas 19 anos. É uma história perturbadora que até hoje me faz tremer quando lembro. É sobre invasão de privacidade, sobre manipulação, sobre como algumas pessoas são capazes de maldades inimagináveis. Mas é também sobre coragem, sobre inteligência e, principalmente, sobre como a verdade sempre vence no final. Antes de começar a contar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo esse vídeo e em que horinha do dia vocês encontraram ele. É de manhãzinha bem cedo, tomando aquele cafezinho? É na hora do almoço, dando uma descansada? Ou já é de tardezinha, quando o dia está terminando? Eu sempre leio todos os comentários que vocês deixam aqui, viu? E fico muito feliz, muito mesmo, em saber de onde vocês são. Me conta, viu, meus queridos? E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho ali embaixo para se inscrever no canal e ativem o sininho também para não perder nenhuma das minhas histórias. Isso ajuda demais o canal a crescer e a levar essas mensagens para mais gente. Hoje eu vou contar para vocês uma história que tem invasão de privacidade de uma forma que vocês não vão acreditar. Tem manipulação psicológica, mas que também tem uma reviravolta que deixou até o delegado de boca aberta. E quero que vocês fiquem até o final, porque a armadilha que eu montei para expor aquela mulher foi algo que, na época, causou um escândalo enorme na nossa cidade. Então, peguem seu cafezinho ou seu chimarrão, se acomodem aí, e vamos juntos relembrar essa época da minha vida, que começou como um pesadelo, mas terminou com a justiça sendo feita. Minha história começa em 1977, quando eu tinha 17 anos. Morava em Santo André, aqui na Grande São Paulo, com meu pai, Carlos, que tinha 45 anos na época. Minha mãe, Dona Célia, tinha falecido 2 anos antes, em 1975, de câncer no útero. Foi um período muito difícil para nós dois. Meu pai ficou destruído, deprimido por anos. Eu também sofri muito, mas a gente foi se apoiando mutuamente, tentando seguir em frente como conseguia. Meu pai trabalhava como gerente numa fábrica de autopeças aqui da região do ABC. Ganhava bem para os padrões da época, tínhamos uma vida confortável. Morávamos numa casa boa de 3 quartos, com garagem e um quintalzinho. Depois que minha mãe morreu, ficou só nós dois ali, tentando manter a rotina, tentando não afundar na tristeza. Eu estava no 2º ano do curso técnico de mecânica na época. Estudava à noite na escola técnica estadual. De dia, ajudava meu pai fazendo bicos, trabalhando como auxiliar numa oficina mecânica. Era uma vida simples, mas era nossa vida, e estávamos conseguindo tocar ela para frente. Em 1987, meu pai conheceu uma mulher, Dalva. Ela tinha 32 anos, era representante da Avon, vendia cosméticos de porta em porta. Conheceram quando ela foi vender produtos na fábrica onde meu pai trabalhava. Começaram a conversar, a se encontrar. No começo, confesso que fiquei feliz. Meu pai estava sorrindo de novo. Estava mais animado. Parecia ter voltado a viver depois de tanto sofrimento. Luke, ele me disse um dia. Ele sempre me chamava de Luke. Conheci uma mulher especial. Quero que você conheça ela. Lembro do dia que a conheci. Foi num domingo. Ela chegou de ônibus, desceu na esquina de casa,
Veio usando uma saia midi florida, blusa de botão, sapato de salto baixo, aquele cabelo pintado de loiro bem arrumado com laquê. Era bonita, vou ser sincero, mas havia algo nela, uma frieza nos olhos por trás do sorriso, que me incomodou desde o primeiro momento. Oi, Lucas. Seu pai fala tanto de você. Prazer, sou a Dalva. Ela foi simpática, educada, fez perguntas sobre meu curso técnico, sobre meus planos de trabalhar como mecânico. Mas eu sentia algo errado. Uma intuição, sabe? Aquela voz interior dizendo: cuidado. Minha mãe sempre dizia que eu tinha um sexto sentido bom, que sabia quando algo não estava certo. E algo não estava certo com aquela mulher. Os meses seguintes foram de namoro intenso entre eles. Ela começou a aparecer mais na nossa casa. Dormia lá, alguns fins de semana. E aos poucos foi mudando as coisas. Primeiro, disse que as cortinas estavam velhas e precisavam trocar. Depois, quis mudar os móveis da sala de lugar. Começou a cozinhar, dizendo que homem sozinho não sabe se alimentar direito. Meu pai estava apaixonado. Aceitava tudo o que ela propunha. Comigo, ela era estranha. Às vezes simpática demais, fazendo doce, querendo conversar. Outras vezes, fria, distante. Fazia comentários sobre minhas roupas. Lucas, essa camisa está muito velha. Você precisa se cuidar mais. Sobre meus horários. Você chega muito tarde da escola, seu pai fica preocupado. Sobre meus amigos. Esses seus colegas parecem meio largados, não acha? Tentei conversar com meu pai. Pai, não sei. Tem algo na Dalva que me deixa desconfiado. Luke, você só não quer me ver com outra mulher porque ainda não superou a perda da sua mãe. Mas a vida continua, filho. Eu mereço ser feliz de novo. Sua mãe ia querer que eu fosse feliz. E talvez ele tivesse razão. Talvez fosse só ciúme meu, resistência à mudança, dificuldade de aceitar outra pessoa no lugar da minha mãe. Então tentei aceitar, tentei dar uma chance. Em março de 1978, depois de 8 meses de namoro, meu pai me chamou para conversar. Luke, vou me casar com a Dalva. Ela vai morar aqui com a gente, você concorda? Não concordava. Mas o que eu podia dizer? Era a casa dele também. Era a vida dele. Ele era meu pai. Merecia ser feliz. Se o senhor é feliz, pai, então eu concordo. Eles casaram em maio de 1978, numa cerimônia pequena na igreja do bairro. Dalva se mudou oficialmente para nossa casa. E foi aí que tudo começou a piorar drasticamente. Ela começou a impor regras rígidas. Lucas, não quero suas roupas sujas no cesto do banheiro. Leva direto para o tanque. Lucas, baixa essa vitrola. Estou com dor de cabeça. Lucas, seus amigos não podem mais ficar até tarde aqui. Isso é falta de educação. Meu pai sempre ficava do lado dela. Luke, ela está certa. Você já é rapaz. Precisa ter mais responsabilidade. Comecei a me sentir um estranho na minha própria casa. Passava mais tempo na rua, na casa de amigos, na oficina trabalhando. Chegava em casa só para jantar e dormir. Mas mesmo assim, ela sempre tinha algo a reclamar. Sempre tinha alguma coisa que eu tinha feito errado. Em julho de 1978, aconteceu algo muito estranho. Eu estava no meu quarto ouvindo rádio e estudando para uma prova. Fui ao banheiro e, quando voltei, tive a impressão de que alguém tinha mexido nos meus cadernos. Estavam na mesma posição na escrivaninha, mas diferentes. Como se alguém tivesse levantado e colocado de volta com pressa. Achei estranho, mas não dei muita importância. Pensei que podia ser impressão minha. Depois, comecei a notar outras coisas. Minha gaveta de roupas
parecia ter sido revirada e arrumada de volta. Meus livros técnicos estavam em ordem diferente na prateleira. Uma vez encontrei uma caderneta de anotações que deixei fechada, estava aberta em outra página. Alguém estava definitivamente mexendo nas minhas coisas. Confrontei meu pai. Pai, alguém está entrando no meu quarto quando saio. Luke, ninguém mexe nas suas coisas. Você está ficando paranoico. Acho que esse curso técnico está te deixando muito estressado. Mas eu não estava paranoico. Eu tinha certeza absoluta. Uma noite, no final de agosto, saí com uns colegas para jogar sinuca num bar próximo. Voltei por volta das 11 da noite. Quando subi a escada para meu quarto, vi a Dalva vindo do corredor onde ficava meu quarto. Ela levou um susto. Lucas, você me assustou, menino. Cheguei agora da cozinha também. Mas a cozinha é para o outro lado, senhora. O que estava fazendo perto do meu quarto? Eu? Nada, estava pegando toalha do armário do corredor. Por que essa desconfiança toda? Entrei no meu quarto. Tudo parecia normal à primeira vista, mas tinha algo no ar, um cheiro. O perfume dela, aquele rastro da Avon que ela usava. Ela tinha estado ali dentro. Comecei a trancar a porta do meu quarto com a chave. Mas uma semana depois, quando voltei da escola, a porta estava destrancada. Perguntei para meu pai se tinha entrado no meu quarto. Não entrei, Luke. Por que trancaria seu quarto? Isso é falta de confiança. Mas eu não tinha deixado destrancado. Alguém tinha outra chave, e só podia ser ela. Foi em setembro de 1978 que descobri, num sábado de manhã, quando eles saíram para fazer compras no centro de Santo André, fiquei em casa fingindo estar com dor de estômago. Assim que saíram, comecei a investigar. Revirei meu quarto procurando... Não sabia o que exatamente. Procurei embaixo da cama, dentro do armário, atrás dos móveis. Estava prestes a desistir quando algo me chamou a atenção. Tinha um buraquinho estranho na parede, perto do teto, meio escondido pela moldura de gesso. Parecia um furo de prego, mas estava numa posição estranha, apontado diretamente para minha cama. Peguei uma lanterna, olhei de perto. Não era um furo simples. Tinha algo dentro, algo que brilhava quando a luz da lanterna batia. Subi numa cadeira para ver melhor. Meu coração começou a acelerar. Era um espelho minúsculo, como os que vinham nos brinquedos de caleidoscópio, mas instalado ali de propósito. E atrás dele havia espaço vazio na parede. Alguém tinha feito um buraco na parede e colocado um espelho ali. Com as mãos tremendo, procurei mais. Encontrei outro buraco similar do outro lado, escondido atrás do quadro de formatura. Encontrei um terceiro, dentro da grade de ventilação, que tinha sido modificada. Eram espelhos espiões, meus queridos. Naquela época, não tinha câmera pequena como tem hoje, mas tinha esses espelhos que permitiam alguém ver de um cômodo para outro. E todos esses buracos davam para o quarto ao lado, o quarto de costura dela, que ficava colado com o meu. Fui até aquele. A porta estava trancada, mas consegui abrir com uma chave de fenda. Entrei. Era um quarto pequeno, onde ela tinha sua máquina de costura Singer, umas caixas com produtos da Avon, tecidos, e na parede que dividia com meu quarto, tinha uma cadeira posicionada estrategicamente. Uma cadeira diante da parede, com uma almofada no assento, desgastada de tanto uso. Cheguei perto da parede. Os buracos eram visíveis desse lado, disfarçados com quadrinhos e enfeites que podiam ser movidos. Olhei, via perfeitamente meu quarto inteiro. Minha cama, minha escrivaninha, tudo.
Ela ficava ali sentada, me espiando, durante horas, vendo eu estudar, dormir, trocar de roupa, tudo. Fui correndo para o banheiro que eu usava. Examinei cada canto e encontrei. No teto tinha uma grade de ventilação, mas quando subi para olhar, vi que não era grade normal. Tinha sido modificada e dava direto para o sótão da casa, que ficava em cima do banheiro. No sótão, alguém podia subir e olhar através daquela grade modificada, vendo tudo o que acontecia no banheiro. Subi no sótão usando a escada do quintal. Lá estava, uma banqueta de madeira posicionada exatamente em cima do banheiro. Do lado, uma revista velha, um copo com resto de café. Alguém ficava ali por tempo prolongado. Olhei pela grade. Via o box do chuveiro perfeitamente. Via o vaso via tudo. Vomitei. Vomitei ali mesmo no sótão, de pânico, de nojo, de horror. Aquela mulher tinha transformado minha casa num lugar de espionagem. Estava me vigiando nos meus momentos mais privados, mais íntimos. Estava me observando quando eu dormia, quando tomava banho, quando trocava de roupa, quando... Tudo. Desci do sótão tremendo. Sentei no quintal tentando processar o que tinha descoberto. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de mente doente, perturbada, transforma a casa numa prisão de vigilância para espionar o enteado de 19 anos? Ouvi o Fusca do meu pai chegando. Eles estavam voltando. Corri para dentro. Fui para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama. Não conseguia. Queria confrontar ela, queria gritar, queria chamar a polícia. Sabia que precisava de prova. Precisava de algo concreto, porque se eu acusasse sem provas, ela negaria. Faria eu parecer louco, e meu pai acreditaria nela, não em mim. Naquela noite, durante o jantar, ela ficava me olhando com aquele sorriso de canto de boca, aquela expressão de quem sabe um segredo, de quem tem poder sobre você. Lucas, você está tão quietinho hoje? Aconteceu alguma coisa? Não, só cansado, respondi com a voz embargada. Tem certeza? Você parece assustado com algo. Gelei. Ela sabia. Ela tinha visto eu investigando. Tinha me observado descobrindo os espelhos espiões. Aquela mulher era uma psicopata. Depois do jantar, quando subi para meu quarto, encontrei um bilhete na minha cama, escrito à mão, com letra caprichada. Sei que você descobriu, mas não adianta contar para ninguém. Quem vai acreditar em você? Seu pai acha que você está com ciúmes. E eu tenho maneiras de fazer você parecer muito mal se tentar me expor. Seja um bom menino e fica quieto. Estou sempre vigiando. Não dormi naquela noite. Fiquei deitado na cama, sabendo que ela estava do outro lado da parede, me observando através daqueles espelhos malditos, sabendo que cada movimento meu era vigiado, que não tinha privacidade nenhuma, que estava vivendo numa prisão. No dia seguinte, ela confirmou que sabia de tudo. Durante o café da manhã, enquanto meu pai lia o jornal, ela comentou: Lucas, você devia arrumar melhor seu... Ontem, quando passei pelo corredor, olhei pela fresta da porta e vi que está uma bagunça. Mas minha porta estava trancada. Não tinha como ela ver pela fresta. Estava me provocando, me mostrando que me vigiava, que tinha controle total. Nos dias seguintes, tentei agir normal, mas era impossível. Cada movimento que fazia, sabia que estava sendo observado. Comecei a trocar de roupa dentro do armário, com a porta fechada. Parei de usar o banheiro de casa. Usava só o da escola técnica ou dos bares que frequentava. Cobria-me completamente com o lençol quando dormia. Vivia em paranoia constante. Dalva adorava aquilo. Ficava me provocando com comentários sutis. Você está dormindo de roupa agora, Lucas?
Que estranho. Por que você não toma mais banho em casa? A água está cara, sabia? Eram indiretas cruéis, me mostrando que ela via tudo, que eu não tinha escapado. Meu pai perguntou se estava tudo bem. Luke, você está diferente. Magro, pálido, nervoso. Está com problema na escola? É alguma menina? Não, pai. Estou só cansado. Mas eu estava entrando em colapso. Não conseguia me concentrar nas aulas. Emagreci mais de 5 quilos em 2 semanas. Tinha pesadelos toda a noite. Pensava em sair de casa, em largar tudo, em fugir para São Paulo e procurar emprego por lá. Fugir para quê? E por que eu tinha que fugir? Eu era a vítima. Foi quando tomei uma decisão. Não ia fugir. Não ia deixar aquela mulher me destruir, me expulsar da casa que era minha, da casa onde minha mãe viveu. Ia lutar, ia expor ela. Ia fazer ela cair na própria armadilha. Mas precisava de um plano inteligente, cuidadoso, que virasse o jogo completamente. E foi aí, meus queridos, que tive a ideia. Uma ideia que na época foi considerada genial, que expôs aquela mulher de uma forma que ela nunca esperou. Mas para executar esse plano, precisava de coragem, de frieza e, principalmente, de prova irrefutável. Durante dias, deitado naquela cama, sabendo que estava sendo observado, comecei a elaborar o plano na minha cabeça. Cada detalhe, cada passo, cada possibilidade tinha que ser perfeito. Tinha que funcionar na primeira tentativa, porque se falhasse, ela me destruiria. Primeiro, precisava de testemunhas. Não podia ser só minha palavra contra a dela. Então comecei a documentar tudo. Comprei um diário desses com cadeado e todo dia anotava os acontecimentos estranhos, os comentários dela, as sensações de estar sendo vigiada. Guardava esse diário escondido na oficina onde nunca trazia. Segundo, precisava de provas físicas. Então, numa tarde que eles saíram, tirei fotografias. Na época, não tinha câmera digital. Usei uma câmera Kodak Instamatic, que peguei emprestada com um colega que trabalhava na oficina. Fotografei os buracos na parede do meu quarto, os espelhos espiões. Fotografei a cadeira no quarto de costura dela, posicionada diante da parede. Fotografei a banqueta no sótão. Fotografei tudo. Revelei as fotos numa loja de revelação rápida que tinha no centro, não na do bairro para não chamar atenção. Quando peguei as fotos reveladas e vi aquelas imagens, tive a confirmação física de que não estava louco, de que tudo aquilo era real. Terceiro e mais importante, precisava pegá-la em flagrante, porque fotos dos buracos não eram suficientes. Ela podia dizer que os buracos já estavam ali, que não sabia de nada, que eu estava inventando. Precisava de algo mais. Precisava provar que ela estava ativamente me espionando, que ficava ali sentada, me observando. A ideia veio de uma forma inesperada. Tinha um colega na escola técnica, o Sérgio, que era filho de um investigador particular. O pai dele tinha equipamentos de investigação, câmeras de vigilância, gravadores de fita, essas coisas que investigador usava na época para flagrar adultério e essas situações. Conversei com o Sérgio, expliquei minha situação, sem contar todos os detalhes perturbadores. Disse que precisava de ajuda. Ele falou com o pai. O investigador, seu Arnaldo, era um homem sério de uns 50 anos, com bigode grosso e jeito desconfiado. Me recebeu no pequeno escritório dele, no centro de Santo André. Sérgio me contou sua situação. Me conta você agora com detalhes. Contei tudo. Sobre a Dalva, sobre os espelhos espiões, sobre a vigilância constante, sobre as provocações, sobre o terror psicológico.
Mostrei as fotos, mostrei o diário com as anotações. Ele ouviu tudo em silêncio, com expressão cada vez mais séria. Rapaz, isso é gravíssimo, isso é crime. Invasão de privacidade, violação de intimidade. Essa mulher é perigosa. Eu sei, seu Arnaldo, mas preciso de prova definitiva. Preciso pegá-la no ato de me espionar. Só assim meu pai vai acreditar. Só assim a polícia vai poder fazer algo. Ele pensou por um momento. Tenho um equipamento que pode ajudar. É uma câmera de 8 mm com lente teleobjetiva. Posso instalar escondida no seu quarto, apontada para a parede onde estão os espelhos espiões. Se ela estiver do outro lado espiando, a câmera vai filmar os olhos dela aparecendo nos buracos. É prova em flagrante. E quanto custa isso? Para você? Nada. Esse tipo de crime me revolta. Vou te ajudar de graça. Mas tem um problema. A câmera tem fita para filmar só 40 minutos. Precisa saber exatamente quando ela vai estar espiando para filmar no momento certo. Pensei rápido. Toda quarta-feira meu pai trabalha até tarde. Chega só às 10 da noite. E toda quarta-feira ela fica em casa o dia todo. É quando ela mais me espiona. Tenho certeza, porque sabe que meu pai não vai chegar e descobrir. Então vamos fazer assim. Na próxima quarta, você finge que vai para a escola como sempre. Mas volta mais cedo. Entra pela porta dos fundos, sem fazer barulho, vai para o quintal. De lá, consegue ver a janela do quarto de costura dela. Quando vir ela entrando naquele quarto e sentando na cadeira, você liga para o escritório usando o telefone público da esquina. Eu venho correndo com a câmera já ligada, entramos juntos, filmamos ela no ato e chamamos a polícia. Era perfeito. Era genial. Era a armadilha perfeita. Esperamos até a quarta-feira seguinte, dia 4 de outubro de 1978. Uma data que nunca vou esquecer enquanto viver. Acordei naquele dia com o coração acelerado. Ia ter que funcionar. Tinha que dar certo. Saí de casa às 6:30 da tarde, como sempre, dizendo que ia para a aula na escola técnica. Dalva estava na sala costurando algo, me viu sair. Tchau, Lucas, estude bastante. Aquele sorriso falso no rosto. Fui até a esquina, mas não peguei o ônibus. Dei a volta no quarteirão, entrei pela rua de trás, pulei o muro baixo dos fundos da nossa casa. Fiquei escondido no quintal, atrás do tanque de lavar roupa. Dali, tinha visão para a janela do quarto de costura dela. Esperei. 15 minutos, meia hora. Meu coração estava tão acelerado que eu ouvia o pulso no ouvido. Então vi. A luz do quarto de costura acendeu. Ela entrou. Carregava uma xícara de café. Sentou na cadeira diante da parede. Começou a mover um dos quadrinhos que tampava os buracos. Era agora. Pulei o muro de novo, corri até o telefone público da esquina, liguei para o escritório do seu Arnaldo. Ela está lá, está espionando agora. Estou saindo. Chego aí em 10 minutos. Voltei correndo para o quintal. Fiquei escondido. Ele precisava chegar antes dela sair daquele quarto. 9 minutos depois, vi o Chevrolet Opala preto dele em frente à casa. Ele desceu com uma maleta, olhou ao redor, me viu acenar do quintal. Abri o portão dos fundos, ele entrou. Ela ainda está lá? Ainda. Já faz 15 minutos. Perfeito. Vou instalar a câmera no seu quarto. Você fica aqui vigiando. Se ela sair daquele quarto, você bate 3 vezes na parede dos fundos para eu ouvir e parar de filmar. Ele entrou em casa pela porta dos fundos, silencioso como um gato. Subiu para meu quarto. Enquanto isso, fiquei no quintal, observando a janela do quarto de costura. Ela continuava lá, sentada, imóvel.
Estava me observando, mas meu quarto estava vazio, então devia estar só esperando eu chegar da escola. 5 minutos depois, seu Arnaldo desceu. Fez sinal de positivo. A câmera estava instalada e filmando. Agora era a parte mais arriscada do plano. Fazer ela aparecer claramente nos buracos. Entrei em casa pela porta da frente, fazendo barulho propositalmente. Cheguei! Já, Lucas? A aula não é até mais tarde? Ela gritou do quarto de costura. Professor faltou, dispensou todo mundo. Subi para meu quarto, acendi a luz, liguei o rádio num volume normal. E então fiz algo que o seu Arnaldo tinha me orientado. Comecei a falar sozinho, alto o suficiente para ela ouvir do outro quarto. Vou estudar para a prova de segunda. Preciso tirar uma nota boa. Abri os livros na escrivaninha. Melhor tirar essa camisa, está quente. Comecei a camisa devagar e então, olhando disfarçadamente para os buracos na parede, vi um brilho, um olho. Ela estava lá, do outro lado, me observando. Continuei fingindo normalidade. Peguei outra camisa do armário, vesti, sentei na escrivaninha. Fiquei ali, estudando, por 20 minutos. Tempo suficiente para a câmera capturar tudo. Então desci, saí de casa de novo. Vou na padaria comprar pão. Encontrei o seu Arnaldo esperando no Opala. Filmou tudo? Filmei. Peguei ela várias vezes olhando pelos buracos. Dá para ver claramente o olho dela. É prova irrefutável. E agora? Agora vamos na delegacia. Fomos direto para a Delegacia de Polícia de Santo André. Na época não tinha essa burocracia toda que tem hoje. As coisas eram mais diretas. O seu Arnaldo conhecia o delegado, um senhor sério chamado Dr. Mário. Entramos no gabinete dele, contei toda a história, mostrei as fotos, mostrei o diário. O delegado ficou com uma expressão de choque absoluto. Rapaz, isso é uma das coisas mais perturbadas que já ouvi. Essa mulher é doente. O seu Arnaldo explicou sobre o flagrante que tínhamos filmado. Doutor Mário, tenho aqui uma fita de 8 meras com ela sendo flagrada espiando o rapaz através de buracos que ela mesma fez na parede. São 20 minutos de filmagem. Vamos revelar essa fita imediatamente. Ele chamou um escrivão. Prepare um mandado de busca e apreensão para o endereço que o rapaz vai dar e mande 2 viaturas para lá. Vamos prender essa mulher em flagrante. 1 hora depois, 2 viaturas da polícia estavam em frente à minha casa. Eu estava dentro de uma delas. O delegado estava na outra. A fita já tinha sido revelada num laboratório de urgência. O delegado tinha contatos que aceleraram o processo. Ele tinha assistido. Tinha visto os olhos dela nos buracos, me espionando. Estava furioso. Batemos na porta. Meu pai ainda não tinha chegado do trabalho, só ela estava em casa. Abriu a porta com cara de poucos amigos. O que é isso tudo? O delegado mostrou o distintivo. Senhora Dalva, sou o delegado Mário. Temos um mandado de busca e apreensão e a senhora está sendo presa em flagrante por invasão de privacidade e violação de intimidade. O rosto dela ficou branco. O quê? Isso é absurdo? Eu não fiz nada. A senhora fez buracos na parede entre seu quarto de costura e o quarto do seu enteado. Instalou espelhos espiões, modificou a grade de ventilação do banheiro para poder observá-lo através do sótão. E foi flagrada hoje, há 1 hora atrás, espionando ele através desses buracos. Temos filmagem. Ela tentou correr para dentro da casa, mas os policiais a seguraram. Isso é mentira. Esse moleque está inventando tudo porque tem ciúmes de mim. Ele nunca aceitou eu como pai dele. Temos provas físicas, senhora. E temos um vídeo da senhora.
olhando através dos buracos da parede. Acabamos de revelar a fita no laboratório. O delegado fez um sinal e os policiais começaram a revistar a casa. Entraram no quarto de costura. Encontraram a cadeira posicionada na frente da parede. Um dos policiais moveu o quadrinho decorativo e revelou os buracos. Delegado, aqui estão os buracos. Dá para ver o quarto do rapaz perfeitamente? Subiram no sótão. Encontraram a banqueta de madeira posicionada sobre o banheiro. Encontraram até um caderno onde ela fazia anotações, horários que eu chegava, horários que tomava banho, tudo registrado como se fosse um estudo científico. Era doentio, era macabro. O delegado leu algumas páginas daquele caderno e ficou cada vez mais sério. Senhora, a senhora tem noção da gravidade do que fez? Isso é crime gravíssimo. Invasão de privacidade, atentado violento ao pudor por meio de vigilância. A senhora pode pegar anos de prisão. Eu só queria saber o que ele fazia. Ele é um adolescente. Adolescente faz coisas erradas. Eu estava protegendo meu marido. Protegendo, fazendo buracos na parede do quarto e do banheiro do enteado? Sentando horas, observando um rapaz de 19 anos nos momentos mais íntimos? A senhora acha que alguém vai acreditar nisso? Meu pai chegou naquele momento. Entrou e viu a cena. A mulher sendo segurada por policiais. A casa cheia de gente da polícia. Eu chorando no sofá. O que está acontecendo aqui? Lucas, alguém me explica. O delegado foi quem explicou. Levou meu pai até o quarto de costura, mostrou os buracos, mostrou a cadeira. Levou ele até o sótão, mostrou a banqueta, o caderno de anotações, mostrou as fotografias que eu tinha tirado. E, por fim, levou ele até a delegacia, onde colocou o projetor de 8mm e exibiu a filmagem. Eu estava lá também. Vi meu pai assistir aquela filmagem. Via claramente os buracos na parede do meu quarto. Via a luz mudando quando alguém se aproximava do outro lado. E em vários momentos via nitidamente o olho dela colado no buraco, me observando. Meu pai colocou as mãos no rosto e começou a chorar. Chorou alto, desesperado. Como eu fui tão cego? Como eu não percebi? Meu filho estava sofrendo e eu não vi? O senhor não podia saber, pai. Ela escondia bem. E eu tinha medo de contar sem provas. Ainda chorando. Me perdoa, Luke. Me perdoa por não ter acreditado em você, por ter ficado do lado dela. Meu Deus, o que essa mulher fez? Dalva foi presa em flagrante. Levaram ela algemada. Antes de entrar na viatura, ela me olhou com ódio puro. Você vai se arrepender disso, moleque. Vou sair e vou te destruir. A senhora não vai sair tão cedo, o delegado disse. E quando sair, vai ter uma ficha criminal que vai te seguir pelo resto da vida. O caso foi para a justiça. O advogado da Dalva tentou alegar que ela tinha transtorno mental, que precisava de tratamento psiquiátrico, não de prisão. Mas o promotor foi firme. Mostrou as provas, mostrou o planejamento meticuloso. Os buracos não foram feitos num surto. Foram cuidadosamente perfurados e disfarçados. A vigilância não era esporádica, era sistemática, com anotações detalhadas. O caderno dela tinha meses de registros. Isso não é doença mental, Excelência. O promotor argumentou no tribunal. Isso é maldade calculada, é perversão, é crime premeditado e executado friamente durante meses. O julgamento aconteceu 4 meses depois, em fevereiro de 1979. O juiz foi severo. A ré demonstrou comportamento predatório, violou sistematicamente a intimidade e a privacidade de um menor de idade. Na época dos fatos, o rapaz tinha apenas 19 anos,
mas ainda era vulnerável por morar sob o mesmo teto. A gravidade dos fatos, a premeditação, o tempo prolongado das violações, tudo isso demanda punição exemplar. Ela foi condenada a 3 anos de reclusão em regime fechado, mais pagamento de indenização por danos morais. Na época, 3 anos era considerado muito tempo para esse tipo de crime. Hoje, a pena seria até maior. A história causou escândalo em Santo André. Saiu no jornal local, Diário do Grande ABC, com manchete: madrasta é presa por espionar enteado através de buracos na parede. Todo mundo no bairro ficou sabendo. Muita gente veio perguntar se era verdade. Alguns tinham pena de mim, outros tinham curiosidade mórbida. Meu pai ficou destruído. Não pela prisão dela. Ele queria que ela apodrecesse na cadeia pelo que fez, mas pela culpa. Eu trouxe essa mulher para dentro de casa. Eu expus você a isso. Que tipo de pai eu sou? Pai, o senhor não sabia. Ela enganou todo mundo. Era manipuladora. Ficamos conversando muito naqueles meses seguintes. Conversas que a gente nunca tinha tido antes. Ele se abriu sobre a dor da perda da minha mãe, sobre a solidão, sobre como a Dalva tinha aproveitado a vulnerabilidade dele. Ela percebia que eu estava desesperado por companhia, por não ficar sozinho, e usou isso. Ela também percebia que eu estava vulnerável, que sentia falta da minha mãe, que queria uma figura materna. No começo, ela fingia ser legal comigo justamente por isso. Descobrimos, através da investigação policial, que ela tinha histórico. Não era a primeira vez. Antes de conhecer meu pai, ela tinha sido casada com outro homem que tinha um filho adolescente. Tinha sido expulsa daquela casa pela mesma razão. O filho tinha flagrado ela o espionando, mas na época não tinha conseguido provar, e ela foi embora antes de ser presa. Meu pai era o segundo. Eu era a segunda vítima conhecida. Podiam ter outras que nunca denunciaram. Ela era predadora, Luke. Procurava homens viúvos ou separados com filhos adolescentes. Era o padrão dela. Essa informação me deixou ainda mais enjoado. Pensar que ela tinha feito aquilo de propósito, que tinha escolhido meu pai justamente porque ele tinha um filho, porque ela era doente daquela forma específica, era perturbador demais. Nos meses seguintes à prisão dela, tive que fazer terapia. Na época não era comum como hoje, mas o médico que me atendeu disse que era essencial. Você passou por um trauma severo, Lucas. Violação de privacidade desse nível deixa marcas profundas. E deixou. Durante anos tive dificuldade de confiar em pessoas. Tive problemas em relacionamentos porque sempre achava que estava sendo vigiado, julgado, observado. Demorei muito tempo para conseguir usar banheiro público sem ter crise de ansiedade, para conseguir dormir sem cobrir todos os espelhos do quarto. Mas com o tempo, com a terapia, com o apoio do meu pai, fui melhorando. Fui entendendo que nem todo mundo era como ela, que aquilo foi uma situação extrema, uma pessoa perturbada. Não era a regra. Meu pai nunca mais se casou. Prefiro ficar sozinho do que arriscar trazer outra pessoa errada para perto de você, Luke. Ficamos só nós dois de novo como antes. E, de certa forma, aquela experiência horrível nos aproximou. Conversávamos mais, nos entendíamos melhor. Terminei o curso técnico em 1980. Consegui emprego bom numa metalúrgica grande aqui da região. Casei aos 24 anos com uma moça maravilhosa, a Cristina, que conheci através de amigos. Contei para ela toda a história antes de casar. Ela me abraçou, chorou, disse: "Isso que você passou foi terrível, mas você é forte, você venceu.
E eu vou te ajudar a continuar vencendo. Tivemos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Criei eles com muito cuidado, sempre respeitando a privacidade deles, nunca invadindo os espaços deles, porque eu sabia, melhor que ninguém, o quanto isso era importante. A Dalva cumpriu 2 anos e meio da pena, saiu em liberdade condicional por bom comportamento. Soube que mudou para o interior do Paraná, longe daqui. Nunca mais tive Espero nunca mais ter. Meu pai faleceu em 2003, com 70 anos, de infarto. Foi tranquilo, rápido, sem sofrimento. Antes de morrer, ele me disse: Luke, me desculpa de novo por ter trazido aquela mulher para a nossa vida. Me desculpa por não ter percebido o que está. Pai, já perdoei faz tempo. E no final, deu tudo certo. A gente venceu ela. A verdade. Hoje, aos 64 anos, aposentado, olho para trás e vejo toda aquela história como um pesadelo distante, mas também vejo como um aprendizado. Aprendi que precisamos confiar na nossa intuição. Quando algo parece errado, geralmente está errado. Aprendi que precisamos ter coragem de denunciar, mesmo quando é difícil, mesmo quando parece que ninguém vai acreditar. E aprendi que a verdade sempre vence no final, se a gente for inteligente e persistente o bastante. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui, até o final dessa história, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por me ouvirem. Sei que foi uma história pesada, perturbadora, difícil de ouvir, mas precisava contar, porque talvez ajude alguém que está passando por algo parecido. Quero deixar algumas reflexões importantes com vocês. Primeira, se você sente que sua privacidade está sendo invadida, se sente que está sendo vigiado, observado de forma inapropriada, confie nessa sensação. Não deixe ninguém te convencer de que você está paranoico, de que está inventando coisas. Investigue, procure provas e denuncie. Segunda, invasão de privacidade é crime gravíssimo. Não importa se é familiar, se é pessoa próxima, se é alguém que alega estar te protegendo. Ninguém tem direito de vigiar outra pessoa sem consentimento. Ninguém tem direito de instalar câmeras, espelhos, microfones ou qualquer dispositivo de vigilância na casa de outra pessoa, especialmente em quartos e banheiros. Isso é violação de direitos fundamentais. Terceira, se você é vítima desse tipo de crime, saiba que não é culpa sua. Você não fez nada errado. A culpa é sempre de quem viola, de quem invade, de quem agride. E você tem direito de buscar justiça, de denunciar, de fazer a pessoa pagar pelo que fez. Quarta, não enfrente sozinho. Busque ajuda. Eu tive a sorte de encontrar o seu Arnaldo, o investigador que me ajudou de graça porque ficou revoltado com o caso. Procure advogado, procure polícia, procure pessoas de confiança que possam te apoiar. Ter testemunhas e aliados é essencial. Quinta, documente tudo. Eu fiz um diário, tirei fotos, guardei provas. Isso foi crucial para conseguir a condenação. Sem provas, vira sua palavra contra a da outra pessoa. Com provas, você tem munição para lutar. E última reflexão, talvez a mais importante. Não deixe o trauma te destruir. Aquela experiência foi horrível, foi violenta psicologicamente. Mas eu não deixei definir minha vida inteira. Fiz terapia, me recuperei. Construí uma vida boa, uma família linda. O trauma fica, as marcas permanecem, mas não precisam te controlar. Se vocês entenderam a mensagem dessa história, se vocês valorizam privacidade e respeito, se vocês acreditam que justiça pode e deve ser feita, escrevam nos comentários a palavra privacidade. Quero ver
quantas pessoas conscientes estão me assistindo. E compartilhem esse vídeo, meus queridos. Compartilhem com aquela pessoa que está sentindo que algo está errado em casa. Compartilhem com aquele amigo que está sofrendo algum tipo de abuso ou invasão. Compartilhem para mostrar que é possível lutar, que é possível vencer, que a verdade prevalece. Um abraço enorme, apertado, no coração de cada um de vocês. Obrigado por me ouvirem até aqui. Obrigado por não me julgarem. Obrigado por entenderem que falar sobre essas coisas difíceis é importante, mesmo décadas depois. Fiquem com Deus, meus queridos, e lembrem-se sempre: respeitem a privacidade dos outros, protejam sua própria privacidade e nunca tenham medo de denunciar quando algo está errado. A verdade pode demorar, mas sempre vence. Um beijo grande desse velho que aprendeu, do jeito mais difícil, que nossa casa deve ser nosso refúgio seguro, não uma prisão de vigilância. Que aprendeu que privacidade é direito sagrado, não privilégio. E que aprendeu que inteligência e coragem podem vencer até as pessoas mais manipuladas. E para os jovens que estão me assistindo, um conselho especial. Se alguém está invadindo sua privacidade, seja instalando câmeras, seja vasculhando seu celular sem permissão, seja lendo suas conversas, seja te vigiando de qualquer forma, isso não é amor, não é cuidado, não é proteção, é abuso, é controle, é violência. E vocês têm direito de dizer não, de estabelecer limites, de buscar ajuda. Até a próxima história, meus queridos. E continuem sendo pessoas boas, pessoas que respeitam os outros, pessoas que defendem o que é certo, mesmo quando é difícil. Privacidade, respeito, justiça, sempre.